Jesus, a visão do amor sendo assassinado, mas graças a Deus, seu Pai, existiu um plano maior para que esse amor, fosse depois a nossa justificativa perante seu Pai que tanto amou, dando assim seu Filho por nós. Jesus é entregue a Pilatos. Em Mateus 27, de 1 a 2, diz que ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para matarem, e amarrando levaram e entregaram ao governador Pilatos. Interessante que Pilatos ele era um governador romano que foi designado pelos romanos que controlavam a região ali de Jerusalém e esse Império Romano. Ele colocou Pilatos, não como é até interessante, não como como alguém que vai bem em uma atividade e é promovido, que naquele tempo governar, ter essa missão ali de governar os judeus não era uma promoção, não era uma região muito de conflito, e os judeus eles não viam com bons olhos isso, principalmente até os próprios discípulos. Nós temos algumas ideias, principalmente Judas, que tinha como ideia o líder Jesus, o líder maior, fazer com que eles saíssem debaixo desse jugo, mas só que pela violência. Inclusive nós vamos ver que tinha vários motins e várias rebeliões e várias até revoluções nesse sentido. E Pilatos ele era designado para governar os judeus. E após essa entrega a Pilatos, nós vemos o suicídio de Judas, Então Judas, o que traiu, que Mateus 27 de 3 a 10 diz que então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: porque traindo sangue inocente, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa isso? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E assim, quando você se volta pelos valores apenas materiais, quando você vê essa questão de possuir posses, você se perde e depois você vê que tem algo muito maior, só que às vezes já é tarde, como aconteceu com Judas. E os principais sacerdotes, tomando a moeda, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. É interessante que mesmo as pessoas às vezes que não agem pelo amor cristão, uma coisa mais coerente, eles têm protocolos para que faça com que perante aos olhos de todos, pareça que aquilo ali é uma coisa correta, uma coisa digna, E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem algum dos filhos de Israel avaliaram, e a deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jeremias ele já predizia, profeticamente que isso aconteceria, não porque ele ter falado aconteceu, mas ao contrário, sabia que aconteceria dessa forma. Jesus agora está perante Pilatos, descrito aqui em Mateus 27, de 11. O suicídio de Judas, foi do Mateus 27, 3 a 10, e agora de Mateus 27, de 11 a 26, nós vemos Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador e este interrogou, dizendo:
És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Que ele tinha sabedoria, né, de saber o que falar. Que diante de tais circunstâncias, né, às vezes nós não sabemos como proceder. Só ele sabe de todas as coisas, né? E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Diante daquele julgamento, ele né, já tinha sido dado como culpado, né, pelo povo, pelos próprios fariseus, né, e políticos e religiosos da época. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador, porque também já estava designado, né, que seria assim, era uma permissão, né, de Deus. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quer que for solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Então ele percebia que por inveja da conduta, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, né? Às vezes uma pessoa que tem uma lisura, às vezes nós o invejamos e tentamos fazer com que ele caia, né? Às vezes até provocamos isso para nos sentirmos melhores, quando não deveria ser esse nosso sentimento, né? Mas infelizmente os humanos são assim. Só Cristo mesmo para nos resgatar, né? E estando ele no tribunal, sua mulher, né, a mulher de Pilatos, mandou-lhe dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então ela teve um sonho, né, e sofreu muito por respeito a ele. Então ela sentia que ele não era culpado, né? Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiam o povo que pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. Interessante que Barrabás, como os dois ladrões, né? Na Bíblia até hebraica, você tem a palavra cripto, né? De ladrão, e não é essa palavra que é encontrada lá, é a palavra lestai, que era como se fosse um revolucionário. Então eles eram revolucionários, eles fizeram revolução, inclusive teve homicídio, Barrabás foi preso, juntamente com os dois, a cruz era para os três, e teve essa troca, né? De Barrabás por Jesus, porque o povo tinha essa identificação com Barrabás, que fica aqui, né, historicamente descrito, por ele ser este que almejava que o povo fosse livre dessa opressão romana, né, desse controle romano. Porém, Jesus, ele pregava, ele fazia as coisas muito em prol de que o ser humano fosse salvo dele mesmo. Ele não entrava nessas questões políticas, até porque ele sabia que você ia tirar um grupo que dominava, trocando por outro, e isso se deu desde de sair do Egito lá, os reis que tiveram em Israel, e tudo que sucedeu, ou seja, quando Isaías falou lá do Messias, ele já sabia, né? Ele já programava, porque Deus sabia que só através do seu filho ele poderia salvar, né, nós de nós mesmos. Então, não adianta achar que um grupo vai sair, que é aquele oprime, que vai vir um outro, ou que nós, tendo o controle, vai melhorar. Porque o ser humano, né, o mal que foi colocado para dentro lá no Éden, é esse mal que precisa ser controlado, né, através da pessoa de Jesus. E não porque homens que, atrás de poder, de glória, né, oprime outros povos. E se você for para essa questão de violência, né, pela mão, pela força, não daria certo. Mas Barrabás tinha esse pensamento e o povo tinha essa simpatia com ele, por ele defender esses ideais, diferente de Jesus que pregava, né, uma coisa muito maior, e eles não compreendiam. Mas, de novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quer que o solte? Responderam ele: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então a Jesus chamado Cristo? Eles disseram: Seja crucificado. Todos eles disseram, né? Que mal ele fez? Perguntou Pilatos, porém cada vez mais clamavam:
crucifica, crucifica, vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo. Então ele não sentia que deveria fazer aquilo, porém, como os governos, né, os reis são colocados perante o povo, muitas das decisões que eles tomam é no sentido de fazer o que eles percebem que tem que ser feito, ou seja, o que o povo quer, e não às vezes o sentimento dele, né? Eles são simplesmente um fantoche na mão do povo. Porque o ser humano, né, ele é corruptível, então ele vai pelo que a massa, né, vai vendo. Então ele simplesmente faz esse ato, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caiam sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Olha que pesado, né? Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. E acabou que o sangue dele realmente caiu sobre nós, né? Mas não como culpa, mas simplesmente para nos libertar do pecado e de nós mesmos, desse mal, né, que através de Adão nós colocamos para dentro de nós. Jesus agora é entregue aos soldados, isso está escrito em Mateus 27, de 27 a 31, que logo a seguir os soldados do governador levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe a cabeça e na mão direita um caniço, e o ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: salve-se, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Então, quando você vê às vezes alguém sendo escarnecido, né, é muito comum que outros o acompanhem. E é um perigo, né? Porque às vezes você pode estar ali diante de um escárnio injusto, né? E mesmo que esse o mereça, você não é juiz para condená-lo nem para julgá-lo. Que as pessoas adequadas façam isso e que o nosso, né, único juiz que vai nos julgar no final de todas as nossas caminhadas fará isso com maior justiça que nós. Nós não temos essa capacidade, né? Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com suas próprias vestes, e em seguida levaram para ser crucificado. Inclusive, relata aqui em Mateus 27, 32, que ao saírem encontraram um sireneu, que era Simão, e chamando Simão, a quem obrigaram este a carregar-lhe a cruz. E agora nós temos de Mateus 27, do 33 ao 44, né? A crucificação. Diz aqui que chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho como fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentando ali os aguardavam. Por cima de sua cabeça puseram escritas suas acusações: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, que a palavra cripto, né, não é correta aqui, a tradução lestai, né, era revolucionário, esses que intentavam, né, contra os romanos para que os judeus fossem livres, né, se vissem livres deles, da opressão romana. É a mesma coisa de Barrabás. Porém a tradução ficou assim: e os dois, né, um à direita, um à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ó, tu que destrói o santuário e em 3 dias o retifica, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, e desce da cruz. Inclusive esses dois, né, em outros livros falam de um que falou com ele, né, para salvá-lo, e ele falou que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Ele entendia essa forma deles contenderem e quererem se ver livre da opressão romana, mas ele tinha uma outra forma, né, de colocar essas questões, e sempre pela paz, pelo amor e não pela violência. Inclusive eles diziam, né,
De igual modo, os principais sacerdotes, como o escriba ancião, escarneciam, né? Diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrar-nos agora, livrá-lo, né? Agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, no caso os revolucionários, né, os estai, que haviam sido crucificados com ele, que não relata, né, aquela passagem de um falando que acreditava, né, o que ele seria. E é interessante que quando ele falava, né, em desfazer o templo e construir em 3 dias, né, ele falava do novo templo, o templo do Espírito Santo, né, o corpo, e não aquele templo, né, de madeira, né, de matéria, de um templo, né, que era feito por mão de homens. Em Mateus 27, do 45 ao 56, né, é descrita a morte de Jesus, que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, vê que nós, às vezes, né, nos achamos que Deus nos separa, nos desampara, e ele também teve esse sentimento. Você vê como que ele sentiu ali na pele humana mesmo, né? Como nós nos sentimos às vezes longe dele, né? Não totalmente, porque só no final o inferno vai ser justamente essa ausência total de Deus, né? Trevas e ausência total de luz, quer dizer, ausência total de Deus, mas aqui ele sentiu na pele, né? O que o ser humano sente ao estar longe do Pai. Em algum dos que ali estava ouvindo, né, dizia: ele chama por Elias, e logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, colocaram na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. Caniço era como se fosse uma espécie de cana, né, uma sagada, uma coisa assim. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Esse é um fato interessante, que o véu se abre, então aquele acesso aos santos dos santos, né, passa a ser liberado através dele, Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então não tem mais a necessidade do sacerdote que se lava, né, e se prepara ali para entrar ali durante aquele protocolo, não por ser melhor ou por ser santo, mas por estar naquele processo ali, se santificar e entrar. Agora ele morre, o véu é rasgado e todos têm acesso através dele, Jesus, através do sangue que ele derramou na cruz. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, não só Jesus como esses, né? O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, de José, e a mulher de Zebedeu. O sepultamento de Jesus mostra aqui que em Mateus 27, do 57 ao 61, que caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentados à frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria.
a guarda, né, do sepulcro foi feita, que é descrito em Mateus 27 ainda, do 62 ao 66, né, dizendo que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembra-nos que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem. E depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parece. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Mas essa escolta e nem essa pedra pôde, né, deter, porque aqui em Mateus 28, agora, já no capítulo 28, diz que ele ressuscitou. Né? A ressurreição de Jesus e seu aparecimento às mulheres, diz que Mateus 28, do versículo 1 ao 10, que no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que era domingo, né? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes alvas como a neve. E os guardas tremeram espavorecidos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque seis que buscai Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, como ele tinha prometido. Né? Ali os vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Os judeus subornam os guardas, descrito aqui em Mateus 28, ainda de 11 a 15. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissesse: vieram de noite discípulos deles o roubaram enquanto dormíamos. Quer dizer, mesmo diante de fatos, né, o ser humano, quando ele tende, como dizia Tertuliano, nós somos escravos e prisioneiros de nossas próprias convicções, né? Então, uma vez convicto daquilo, não abre mão, né? Como que o ser humano é medíocre nessa parte, né? Então, caso isso chegue aos conhecimentos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, disseram como estava instruído. Então, esta versão, né, divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Vê que os judeus ainda esperam o Messias. Né? Eles não acreditam no Messias que veio. Até porque eles tinham uma visão de que quem os libertaria, né, daquela opressão humana seria uma pessoa forte, igual Davi, com uma espada, disposto a, pela violência, conquistar, né? Porém, Jesus era totalmente diferente. Prega a paz, o amor. Jesus aparece aos discípulos na Galiléia, descrito em Mateus 28, aqui do 16 ao 17, que seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus designara, e quando o viram, o adoraram, mas mesmo assim alguns duvidaram. E a grande comissão, né, fechando aqui o estudo do livro de Mateus 28, capítulo 28, do 18 ao 20, diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Que essa autoridade, né, que foi resgatada pelo mal lá no Éden, onde o homem devolveu o poder para ele, né, desobedecendo a lei de Deus, né, e não fazer o que fizeram.
e ele acabou por colocar o mal para dentro. E agora essa autoridade foi dada, né, no céu e na terra para ele. E ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E essas ordens dele são: amai a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Amém?